graça. Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida. Deus derrame graça sobre você. Eu queria, antes de compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou em nosso coração, eu queria orar com você um minuto e pedir a presença, a unção do Senhor aqui sobre nós. Já estava orando aqui desde as 5 horas, antecipando um pouquinho, né? Porque não posso vir direto assim no frio, então uma alegria. Aqui em Belo Horizonte também 12 graus agora, bem friozinho, fez 10 graus de manhã, vai ser a máxima 23 hoje, estranho esse frio em outubro, né? Mas é Deus fazendo coisa nova para nós. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua presença entre nós. Muito obrigado por cada irmão, cada irmã, cada ministério. Pai, por trás de cada telinha, eu vejo uma história, eu vejo, Deus, uma perseverança. Eu vejo pessoas que com certeza um dia pensaram em desistir, mas eu sei que o Senhor ainda não terminou. Por isso eles não param, por isso continuam, perseveram. Ó Deus, e essa é a grande diferença entre gente comum e aqueles que fazem a diferença, perseverança. E eu agradeço pela perseverança deles. Peço que aqueles que ainda são tão jovens também já decidam, Pai, que nunca vão parar, que vão completar a carreira, que vão, ó Deus, completar a obra que o Senhor confiou, que vão ser fiéis até o fim, se necessário, até com a própria vida. Pai amado, eu agradeço por cada ministério, por cada família. Eu peço renovação, eu peço graça, eu peço unção de Deus na sua vida, na vida de cada um aqui. Pai, e agradeço por esse tempo de comunhão e eu sei que por estarmos juntos em nome, ó Deus, de Jesus Cristo, aqui o Senhor está nesse momento ordenando a sua bênção. Ó Deus, é a graça, a vida, a renovação sobre cada um de nós. Eu confio em Ti, Senhor, descanso em Ti. Agradeço muito, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus, não é? Meu irmão Jonatas, quanto tempo que eu tenho aqui? É, eu lembro que você me falou, mas eu esqueci. Então, na Pastor, correria, me conta aí fica à quanto tempo tem. vontade. O microfone é do senhor. Eu sei Fica à que é um vontade. testemunho bem rapidinho, mas como é que é? Como é que é meu Fica à compasso? vontade. Se o senhor quiser emendar com a reunião da central, aí a gente assiste só de camarote. E eu não posso entrar, eu tenho que. A reunião é presencial, estou aqui ainda estou em casa ainda, né? Meus queridos irmãos, olha, é, vou aproveitar essa oportunidade, não é? Que a primeira, eu já estou convidado até para outras aí. Queria dar um testemunho e aí sim fazer um compartilhar ministerial aqui. Eu já sou pastor aqui na Central há 41 anos, 40 anos. É, Comecei como um pastor auxiliar, ajudando numa igreja batista que eu me batizei, onde eu me converti de fato, Igreja Central, Igreja Batista Central em Belo Horizonte, igreja muito boa, pequenininha, tradicional, mas muito bíblica, muito fiel e, e tive o privilégio de ser pastoreado por um grande homem de Deus que me convidou para ser auxiliar dele. Eu trabalhei assim 4 anos apoiando no ministério, complementando com o grande dom de pregação que ele tinha, e ele, né, via dom de liderança na minha vida, eu podia ajudá-lo, mas ele saiu muito cedo, foi assumir um outro ministério, me deixou aqui interinamente, e eu, falar a verdade, eu acho que eu estou aqui há esses 40 anos aí, aliás, 36, porque eu fiquei 4 com ele, acho que ainda estou interino aqui, não é? Acho que ainda sou interino, porque eu não me lembro assim de ter sido algum dia o pessoal falar, agora então você é o pastor. Então eu estou meio aqui interino aqui na Central esses anos todos e experimentei muito fracasso nos primeiros anos por causa de vaidade, achei que não é porque eu tinha sido engenheiro, porque eu sabia muito a respeito de gestão, achava que eu poderia liderar a igreja meio assim usando princípios de administração e quebrei a cara.
e tínhamos 500 membros, mais ou menos, quando ele estava aqui. Fomos para 150. No primeiro ano, todo mundo foi deixando a igreja, muito apegado a ele e totalmente desapegado a mim. Então, eu considero que, de fato, o que impulsionou a realidade da minha igreja hoje, do meu ministério, foi o fracasso mesmo. Fracasso que produziu no meu coração um desespero, e um desespero mesmo. Eu achava que a igreja ia fechar. As pessoas se uniam para combinar para que a igreja iria. Eu me lembro que um culto, só num culto eu fiz a despedida pública, porque eles queriam oração, e eu enviei 120 irmãos para uma comunidade aqui em Belo Horizonte, mas eu fiz isso chorando, porque eu estava em crise mesmo. Eu fiquei nesse fracasso durante 11 anos, irmãos. Foi um período terrível mesmo. Eu já não aguentava mais. Falei com a minha esposa que eu ia largar o ministério, que tinha sido um grande erro, que isso comprovava que eu não tinha chamado, que eu não tinha unção, que eu não tinha preparo para o ministério pastoral. E foi o fracasso que me quebrantou. E o quebrantamento, me levou a uma busca muito forte. E eu fui buscar a Deus. E nessa busca eu fui em tantos lugares, fui parar lá em Toronto, no avivamento da igreja do aeroporto, né? Ganhei de presente, acho que de uma irmã da igreja, desesperada, dizendo, não, não tem mais jeito, né? Pelo amor de Deus, assim ninguém aguenta. Ela investiu, me deu uma passagem, fez minha inscrição e minha vida foi transformada naquele encontro. Foi um confronto absurdo do meu tradicionalismo batista com uma igreja maluca, né? O que acontecia lá era muito doido, ainda para os padrões de hoje ainda seria muito doido, mas aquilo foi necessário para me despedaçar, para quebrar meus paradigmas e para me levar a uma busca mesmo. Então eu digo que a virada começou na busca de Deus. Eu acho que nunca vai ter realmente um grande ministério com a chancela de Deus, com a bênção de Deus, se esse ministério não começa em quebrantamento, em busca desesperada, em renúncia das nossas capacidades humanas e o assumir mesmo da direção de Deus. Ali eu me rendi, ali eu me entreguei, ali eu abri mão da minha maneira de enxergar, ali eu abri mão da minha vaidade, abri mão do meu tradicionalismo, eu clamei a Deus e Deus me visitou. E eu fui muito renovado ali naquele encontro. Voltei, e a igreja já percebeu, eu mesmo percebi, me senti tão encorajado, senti Deus tão perto. E ali eu comecei a buscar a Deus, e buscar a Deus dizendo, Deus, se eu fiz tudo errado, o que que eu deveria fazer? E eu comecei a buscar uma direção, né? Porque eu simplesmente fazia aquilo que eu tinha visto que era feito antes, eu só repetia. E eu pensava, como eu vou ser como pastor? Eu vou fazer como sempre se fez aqui na igreja. Uma igreja que já tinha 40 anos, eu comecei a simplesmente fazer como era. E eu sabia que Deus queria fazer algo novo. Lá naquele local, Deus disse: Eu vou fazer algo novo, baseado lá em Isaías 43, 44, quando Deus revela que faria algo novo na nação de Israel. E eu, e eu tomei posse daquilo e comecei a buscar, 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 buscar. E foi nesse período, irmãos, buscando demais, que Deus me deu uma clara direção, apesar de que aquilo que estava mudando completamente a minha vida era uma igreja que vivia um avivamento espiritual e poderosas manifestações do Espírito, e algumas delas se reproduziam aqui na minha igreja, como cair no Espírito, como manifestação de dons. Deus falou, mas não é essa a direção que eu tenho para você. Fiquei muito frustrado, até bravo com Deus. Poxa, Deus, agora que a coisa está ficando boa, o senhor acha que não é isso? Não, eu tenho algo diferente para você. Quando Deus me falou, você vai liderar uma igreja em pequenos grupos, você vai liderar uma igreja, não é, com base em outra premissa, cada crente da sua igreja vai se tornar um ministro e cada casa vai ser uma extensão da sua igreja, fundamento bem básico de uma igreja em pequenos grupos.
Eu não queria aquilo, eu tinha muito preconceito, eu não gostava daquilo de jeito nenhum, mas Deus aí me deu uma visão clara de um avivamento sem rosto, onde ele disse: Paulo, você não vai ser um grande líder, nem vai ser conhecido, a sua igreja que vai ser conhecida. Você não será um líder maravilhoso. Eu não estou te dando dons para você estar fluindo poderosamente ali no púlpito. Eu vou te dar dons para você pastorear um povo que vai multiplicar, para ser pastor de um rebanho que vai dar muita cria, e você vai gerar líderes, mas a sua igreja é que vai ganhar as multidões. E Deus me mostrou, né, uma multidão, Apocalipse 7, é, Apocalipse, é, onde eu vi milhares e milhares, milhões de milhões diante do trono e Deus me dizendo: é isso que eu vou fazer na sua igreja. Bem, irmãos, por causa de obediência, eu comecei a estudar, comecei a ler livros, fui fazer um treinamento lá em Curitiba, do ano da transição, fui ler tudo do Ralph Neighbor, fui ler tudo do Joel Kominski, e muito timidamente, muito contra a vontade, no ano de 2001, eu tinha ido a Toronto em 1997, mas apenas 4 anos depois eu abri um primeiro grupo na minha casa. E foi tão extraordinário. E Deus moveu de uma maneira tão incrível que as pessoas se impressionaram. Começou a vir gente nova para a igreja através da minha casa, onde eu abri mão da minha linguagem pastoral, abri mão do todo o sinal de clericalismo. Eu entendia que Deus queria fazer algo novo, que se baseava numa descentralização ministerial. Eu não seria o pastorzão, mas eu ia formar uma equipe que se basearia, não é, no evangelismo por relacionamento, era amigo ganhando amigo. Então eu entendi que os tempos de cruzadas, de campanhas evangelísticas tinha ficado para trás e que Deus queria que eu preparasse pessoas para, através de uma abordagem de familiar ganhando familiar, amigo ganhando amigo, colega de trabalho, colega de escola, então, muito diferente, né? É, também com pequenos grupos nas casas, como sendo o eixo central do ministério aqui da minha igreja, e Deus me deu clareza dessa visão. E eu comecei esse pequeno grupo, depois eu abri uma escola, preparando ali cada dia, uma vez por semana, às quartas-feiras à noite, convidei alguns irmãos da igreja. A igreja era ainda bem pequenininha, não tinha, sei lá, 150 pessoas, e nós tínhamos 40 pessoas ali, e nós abrimos, depois de mim, mais 14 grupos. E, irmãos, eu digo a você que eu aprendi demais que quebrantamento, desespero, busca de Deus, quanto tempo for, no meu caso foram 11 anos, gerando fracasso, dor, mas descontentamento, que o Bill Hybels chamou de descontentamento santo, algo que é brotar de Deus, que te impulsiona a mudança. Eu sabia que eu estava aqui, mas eu não podia continuar, eu tinha que mudar. Eu precisava mudar. Isso me fez ter coragem de abrir mão de paradigmas, de tradições batistas, do meu jeito, eu mesmo, muito fechado de pensar. E, e ali, né, naquela época, com 40 anos de idade, eu comecei de novo. Larguei meu trabalho, eu ainda trabalhava como engenheiro, abri mão de tudo. Fiquei anos praticamente sem receber salário, passando muito aperto, mas acreditando nos pequenos grupos. E Deus fez algo sobrenatural. Ele fez algo extraordinário. Então, a partir dali, os 14 grupos viraram 30, os 30 viraram 80, os 80 viraram 140, 300. Quando nós chegamos a 1.000 grupos, eu fiquei louco, porque eram 10.000 pessoas, eu não acreditava, eu queria me beliscar e tudo foi muito rápido. Quando chegamos a 2.000 grupos, 20.000 pessoas numa igreja local, eu fiquei maluco. Deus começou a falar comigo sobre missões, de que tanto recurso que entrava eu não podia usar na igreja, e ele começou a me pedir, e nós decidimos, né, que nós íamos usar 25% de tudo que entrasse, iria só para missões, 10% a mais só para os pobres,
só para atender os necessitados. Eu falei, Senhor, eu vou um dia estar com 51% aplicado tudo em missões, nós estamos crescendo para isso. E a igreja começou a se amadurecer tanto e começou a plantar igrejas e a gente enviava é, 5, 6 casais de líderes de pequenos grupos, gente comum, para uma cidade, para outra cidade, para regiões de Belo Horizonte. Hoje nós somos 14 prédios aqui em Belo Horizonte, 3.000 grupos. Nós somos também 14 igrejas aqui no interior de Minas, mas igrejas também na Bahia, igrejas no Piauí, para os lugares menos alcançados, igrejas no Maranhão. Temos uma potência de trabalho na África, né, com igrejas em Angola. É, também criamos aí um ministério, né, uma ação, um movimento chamado DNA Central, onde nós começamos a entender que aquilo que Deus nos deu deveríamos repartir gratuitamente com qualquer pastor que estava batendo aos montes na nossa porta, dizendo: me ensina sobre isso, me ajuda. E a gente começou a fazer um acompanhamento de amigo, amigo ajudando amigo, compartilhando as melhores práticas, fazendo um mentoreamento. Hoje já mais de 25.000 igrejas fizeram esse treinamento, esse acompanhamento, e o que me alegra muito é que dentre elas são 400 igrejas na Alemanha, igrejas alemãs, são igrejas espanholas, né? A Espanha está passando por um avivamento em pequenos grupos. Temos um grupo de conexão fortíssimo em Portugal, na Hungria, na Itália. E Deus fez algo que foi muito além do que a gente imaginava. Paraguai, tantas igrejas, no Uruguai. E eu me belisco às vezes, não acreditando e pensando, meu Deus, né? E hoje eu olho para trás, irmãos, e aprendo alguns conceitos fundamentais, né? Fundamentais. E eu resumiria isso para você como ah, início aqui da minha conversa. Hoje eu percebo que o que Deus fez se baseou em três premissas básicas. Primeiro, primeiro, aquele desespero, aquele descontentamento, mas que ao invés de nos destruir, ao invés de jogar a gente para baixo, ao invés de nos acomodar, me levou mesmo a uma busca desesperada. Eu tinha tanta vergonha de ver minha igreja só diminuindo, mas ao invés de fugir de Deus, brigar com Deus, eu corri para Deus. E eu comecei mesmo a buscar a Deus feito um doido. E foi a minha esposa que falou comigo: você me falou que tinha um chamado, então eu não aceito você ter envolvido nossa família nisso e agora simplesmente desistir. Então, sua obrigação é orar e orar até que Deus falasse. E foram 9 meses que eu me trancava num quarto sem fazer mais nada, muitas vezes em jejum, clamando, até que Deus me enviou para um lugar onde eu recebi uma visitação de Deus que me quebrou e que me fez desapegar de tradições, de rotinas, de crenças que eu não percebia, mas que me limitavam. Né? Eu me limitava, talvez porque Israel viveu tanto tempo na escravidão, 400 anos. Quando eles entraram para o deserto, a Bíblia diz que eles limitaram o Deus Todo-Poderoso. Jesus foi para Nazaré e não pôde fazer ali por causa de incredulidade. Eles limitaram o poder de Deus. Há muitas coisas que limitam o poder de Deus. Não é? E eu estava limitando o poder de Deus. Não é? O meu passado limitava o poder de Deus. A minha incredulidade limitava o poder de Deus. A maneira como eu pensava negativamente, dizendo: ah, eu não dou conta, ah, eu não consigo. Como o povo de Israel dizendo: ah, será que Deus poderá botar uma mesa para nós no deserto? Ou seja, eles limitavam a Deus através da mente. E ir para um lugar tão diferente quebrou minha maneira de pensar, me abriu para a possibilidade que Deus podia querer fazer algo novo. Como isso é fundamental, como isso é importante, não é? E eu me consagrei a Deus e eu vejo a resposta de Deus quando um líder se entrega, se quebranta e de fato o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus dá graça aos humildes e eu escolhi um caminho ministerial. Eu falei: nunca mais eu vou viver daquela maneira.
e eu enterrei aquilo para trás e eu escolhi depender de Deus de uma maneira tão forte. Então, o primeiro passo que eu digo, o primeiro grande valor para mim, né, que eu considero chave, é essa dependência, esse descontentamento, essa busca desesperada que faz com que Deus não tenha outra coisa, porque Ele disse: um coração quebrantado eu não resistirei. E eu tenho, né, hoje uma equipe enorme de missionários, né, só em Angola nós temos 93 missionários de tempo integral sustentados pela igreja, nós temos 62 pastores aqui liderando estas igrejas e tantos funcionários. Eu vejo isso e eu coloco a mesma mentalidade, né? Cuidado, cuidado, porque Deus resiste ao soberbo, ao humilde ele dá a sua graça. A segunda coisa que eu que eu compartilho como segredo aqui da minha história, meu valor mais, talvez mais forte, é a importância de uma visão. Sabe, irmãos, eu descobri que ninguém pode servir a Deus sem uma visão espiritual. Assim como eu não posso servir a Deus se eu não tiver uma fé viva, sem fé é impossível agradar a Deus, ninguém pode servir a Deus sem uma visão clara. É por isso que a Bíblia diz que sem visão o povo perece. É incrível isso mesmo. Onde não há uma visão, onde não há, né, uma clareza do que fazer, todo mundo para e tudo para. Né? Veja a história de Abraão. Né? A Bíblia diz que um dia Deus apareceu para ele e falou: sai daí. Né? E a vida dele foi mudada. O neto Jacó viu a Deus face a face. Moisés teve uma visão de Deus no monte. E a partir dele não é mais aquele Moisés, ele agora é um libertador, né? E a gente vai vendo o apóstolo Paulo, né? A visão que ele teve, o chamado ministerial. Ninguém pode servir a Deus sem uma visão espiritual, uma visão clara, como diz Abacuque, né? Escreve a visão, para que até quem esteja passando rápido, né? Então, uma clareza de uma visão simplificou tudo aqui na central. E isso deu a nós muito foco de como trabalhar. Quantas coisas a gente parou de fazer e nós abraçamos mesmo uma igreja que de fato não é uma igreja com células, mas ela é totalmente em células, uma igreja de pequenos grupos, onde nossa visão é uma multidão, não é, que um dia estará diante do Senhor, que a gente alcança por relacionamentos, reuniões nas nossas casas. Hoje, às 8 horas da noite, eu vou ter aqui o Dia do Amigo, toda a minha célula, que são novos convertidos, todo mundo vai trazer um convidado, e eu já posso garantir para você que nessa semana, só nessa semana, as nossas células, com certeza mais de 4.000 decisões vai acontecer nessa semana, porque é uma semana em que todos estão fazendo Dias do Amigo, não é? Nos últimos 12 meses, nós batizamos 4.400 pessoas e estamos caminhando agora já há 2 meses para o batismo desse ano, que serão mais de 7.000 pessoas. Por que a gente sabe disso? Porque os grupos, né, de 2 em 2 meses vão fazer um dia do amigo, e o amigo ganhando amigo, e o amigo cuidando do amigo, tudo por relacionamento, liderança por relacionamento, evangelismo por relacionamento, discipulado por relacionamento. Eu descobri, irmãos, que Deus deixou bem claro. Ele falou para Pedro assim: ah, Pedro, está certo, você declarou certo. Então, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus deixou claro: eu vou cuidar da igreja. Eu vou mandar as pessoas, eu vou consagrar pastores, eu vou levantar recursos. Não preocupe, tudo eu vou te dar. Mas você vai e faça discípulo. Vai e faça discípulo. E eu percebi que a gente, talvez arrogantemente, inverte o papel. A gente vai edificar a igreja, vai fazer ministério, vai querer construir, vai fazer tudo. Isso não significa que Jesus, ah, tá bom, você quer fazer minha função? Então eu vou fazer a sua. Eu vou trazer os discípulos. Ele não traz. Ele simples fala: tá bom, você quer fazer? Vai edificando na sua força, vai no seu braço. E às vezes vai passar uma vida para fazer um prédio. Hoje Deus manda tudo para nós. A gente, ele levanta as pessoas, ele envia os recursos, ele dá para nós, ele indica tudo e é tão leve, tão fácil. Por quê? Porque nós estamos fazendo aquilo que ele mandou a gente fazer, fazendo discípulos através de relacionamento, discipulando através de relacionamento, é tudo a mesma coisa.
capacitando, dando fundamentos bíblicos, base bíblica e enviando para eles fazerem a mesma coisa na casa deles, na escola deles. Então, é uma dinâmica bem neotestamentária que tem dado um impulso tão grande. Em terceiro lugar, além, primeiro, de quebrantamento e dependência de Deus. Segundo, uma visão clara. A terceira característica, eu acho, é atitude, uma atitude perseverante e de não desistir, né? E uma intensidade espiritual, uma intensidade espiritual. Alguns heróis meus, né? É, alguns heróis meus, né? Jairo, por exemplo, né? Que a filha está doente, mas ele vai aos pés de Jesus, ele corre atrás, procura, mesmo não podendo, mesmo sendo um príncipe da sinagoga, ele nunca poderia ir atrás de Jesus, mas pela filha dele, por aquilo que ele precisava mudar, ele insiste, suplica, luta contra tudo e todos, mas ele, com uma intensidade bruta, ele põe Jesus dentro da casa dele e ele não desiste da filha dele, ele vê um milagre acontecendo. Eu vejo que muitos de nós começa e para, como aquele rei Jeoás, né, que Eliseu diz para ele: atira as flechas no chão. Ele tinha 6 flechas na aljava, dá 3 tiros e para. Ele para, não é? Ao invés de ser intenso e jogar tudo, Deus fala para ele: você ia destruir a Síria completamente, mas você deu 3 tiros? Tá bom, então você vai ter 3 vitórias. Mas naquele dia, né, a geografia bíblica foi mudada, porque um cara não teve intensidade espiritual. Ele não jogou tudo naquilo que Deus tinha falado com ele. Quando Deus falou comigo de uma multidão, eu decidi que isso seria a razão da minha vida e que eu seria um pastor de alta intensidade, tanto espiritual como de liderança, né? Não deixando jamais o ritmo abaixar, inovando quanto fosse necessário, alto nível de intensidade ministerial, né? Gerando uma característica assim em toda a igreja e fazendo o que for necessário para que as pessoas compreendam, né, que nós estamos no meio de uma missão crucial, que o que está em jogo é o destino eterno da nossa cidade, de milhares de pessoas. E eu vejo isso hoje acontecendo, né? Quando eu olho para trás e percebo hoje que já somos mais de 440 mil células abertas, né? Por causa daquela primeira célula que foi aberta lá em 2001, quando eu vejo todo esse movimento missionário, quando eu vejo, né, o que Deus tem feito e eu vejo os líderes que ele tem levantado, eu fico impressionado e vejo mesmo que esses 3 fatores, marcando a vida de um líder, né, um quebrantamento e uma experiência com Deus. Ninguém pode servir a Deus sem isso. Visão espiritual clara, que ajuda você a parar de fazer um monte de coisa que Deus não pediu para você fazer e fazer aquilo que Ele mandou você fazer discípulo. O foco, uma visão clara, simplificando demais as coisas e não gastando, desperdiçando energia em múltiplos ministérios, né? Isso me impressiona. E mais ainda, em cima disso, intensidade espiritual tem sido uma fórmula impactante e muito abençoadora. Então, é, minha palavra aqui para vocês hoje, né, nesse momento de compartilhar, é testemunho mesmo, né? Um testemunho espiritual, é um testemunho daquilo que Deus fez. E para nenhum irmão aí falar assim: poxa, o pastor Paulo entrou na nossa reunião, falou, falou, falou. Eu acho que ele nem é um pastor de verdade. Eu falei, eu sou interino até hoje, né? Então, eu falei, vocês estão numa gelada, porque eu nem consagrado como pastor presidente eu não fui. Então, eu falei, mas para dizer que eu não falei nada, eu vou deixar com os irmãos o meu versículo favorito. Aliás, é o versículo da minha vida. Eu posso dizer para você, é o verso da minha vida, é o meu pilar, é o verso que um dia Deus falou comigo: isso é você, e será você até o final. E você conhece demais, sabe de cor, né? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto,
Meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Portanto, portanto, portanto o quê? Já que você só tem uma vida, já que um dia você ressuscitará dos mortos e comparecerá diante do Senhor para prestar conta da sua vida, dos dons que Ele te deu, da igreja que Ele te confiou, da oportunidade que Ele te deu, dos talentos que Ele te confiou. Portanto, já que existe ressurreição dos mortos e que estaremos diante do Senhor, então mantenha-se firme. Não caia nessa conversa de muita gente que diz: ah, tá bom, ah, no final todo mundo vai ter o mesmo galardão, tudo vai ser, não, Deus é muito bonzinho. Não, eu vou prestar conta para Ele. E eu quero que a palavra que caracterize a minha vida seja fiel. Eu quero ser servo bom e fiel. Eu quero ter sido fiel. Eu quero ter sido fiel. Fiel no tratamento das pessoas que Deus me confiou. Fiel no uso do recurso que Deus me confiou. Fiel na influência que Ele me deu, na posição que Ele me deu. Eu quero ser fiel. Então, portanto, meus amados irmãos, mantenha-se firme. Não cai nessa conversa dessa igreja frouxa, dessa igreja que está achando que no final, ah, eu vou ser infiel, enterrar meus talentos, ou eu não vou ser fiel aos recursos que ele me confiou, nem a palavra que ele me confiou, o chamado que ele me confiou. Eu vou me manter firme e que nada te pare, nada. Persevera, não desiste, continue sonhando. Eu te dei uma visão, ela vai se tornar realidade. Então, para isso, seja sempre dedicado. Dedicado. Aquela palavra de Atos 2, eles se dedicavam. Depois de cheios do Espírito, eles não pararam aí, mas se dedicavam à palavra, à oração, à comunhão, ao partir do pão. Uma igreja dedicada. Portanto, edifique uma igreja de gente dedicada, de gente que entende que ser cristão é ser dedicado ao Senhor, não é? Dedicado à obra do Senhor. Há uma obra para ser feita. Qual é a obra? Qual é a obra? Portanto, vão e façam discípulos. Esse é o propósito maior. O propósito maior, né, é alcançar as pessoas. É como aquela mulher do poço que ouviu da água viva, pediu ao Senhor, mas pela revelação de que era o Messias, saiu correndo e trouxe a cidade. Enquanto os discípulos tinham ido lá e não trouxeram ninguém, só trouxeram a comida, essa mulher foi lá e trouxe uma cidade. Essa é a obra. Então, a obra de trazer, pois você sabe que no Senhor nada do que você fez vai passar despercebido, porque nosso Deus vê e o nosso Deus recompensa. Então, tem sido assim, né? Esse é o trabalho, é a obra que a gente tem feito. Eu tive o privilégio de conhecer, há não tanto tempo atrás, o Jonatas. Fiquei tão impressionado com o seu coração, com o desejo de se alinhar com a vontade do Senhor, tão talentoso, tão cheio de dons, uma liderança tão forte, não é? Mas disposto a nada o abalar, nada, não importa o que acontece. Ótimo, eu vou deixar para trás e eu vou me levantar e eu vou fazer, porque eu não vou deixar que nada me abale. Por quê? Porque tem uma obra para ser feita. E essa atitude casou, né? Eu falei, cara, esse é do meu tipo, esse é do meu jeito. Toma soco na cara, enfrenta tanto, mas não desiste, não desiste, né? Essa é a grande característica entre as pessoas comuns e as pessoas especiais. E as pessoas que deixam uma marca poderosa, né? Essas não desistem, né? O caráter dela é forjado. Se eu ainda estou vivo, é porque Deus não terminou comigo. Se eu não morri ainda, é porque Deus ainda tem mais para mim. Isso eu penso todo dia. Eu já fiz 65 anos, vou fazer 66. E se eu estou vivo ainda, porque Deus não terminou comigo ainda. E todo dia eu estou, então, descobrindo maneiras de viver esse versículo e de viver esse chamado. E a minha oração é que
o irmão também, não é? Nunca desista, nunca desista. Nós estamos vivendo um momento muito precioso no nosso país, muito. Tudo que eu vejo ao redor só me dá alegria, apesar da gente estar vendo, do ponto de vista de olhos naturais, um dos momentos mais difíceis da nossa nação. Financeiramente, um povo dividido, um povo tão brigado, um crime organizado tão forte, uma religiosidade tão confusa. Para mim, um momento extraordinário, porque ele está produzindo essa condição de desespero, de que eu só tenho Deus, eu vou buscar a Deus, e os pastores também estão percebendo que os desafios são tão enormes, que ai de mim se não tiver revestido de poder. Não dá mais tempo da gente brincar, então eu antevejo uma colheita poderosa, e eu acredito que ela será prioritariamente através de relacionamentos. Eu deixo aqui um desafio. Se o irmão ainda trabalha com um modelo de ministério muito centralizado em você, em que você é essa pessoa maravilhosa que pega e faz, pega e faz, pega e faz, mas está pagando um alto preço pessoal de exaustão, de burnout, de cansaço, de reclamação na sua família. Mas vê uma igreja acomodada, parada, né? Umas pessoas que vêm no culto e pronto, e você percebe, eles não querem nada. Muda o seu modelo de liderança. Ao invés de gastar tempo fazendo, separa a maior parte do seu tempo treinando. Treina 2, treina 4, treina 10. Põe eles para fazer o ministério básico de fazer discípulo. E você verá uma onda contagiante. As pessoas descobrindo: uau, eu posso ser grandemente usado por Deus. E eu descobri que esse é o sonho de todo crente, que também tem um chamado. Ele quer ser grandemente usado por Deus. E quando eu mudei meu papel de pastor líder para pastor treinador e capacitador, uma revolução aconteceu no meu ministério. Então, que Deus o abençoe, que Deus, com esse testemunho, até mais longo do que eu imaginava, possa de fato colocar uma sementinha de paixão, né, de paixão, né, de ânimo aí com vocês, né? É, porque eu usei a palavra paixão, essa palavra se tornou um centro aqui para nós, uma palavra muito importante na central. Eu acredito que toda a igreja, todos os membros de igreja e todos os nossos liderados, eles estão procurando três características no seu líder. E se eles encontrarem, eles pulam de cabeça na proposta desse líder e vão servir junto com ele de todo o coração. Eles esperam encontrar um líder que tenha visão, que saiba para onde está indo. Eles não querem andar por aí sem saber para onde estão indo. Eles querem saber clareza. Nós seremos isso daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Segunda característica que eu descobri que eles querem no líder é ver nele paixão. Aquilo que ele acredita, que ele está apregoando, ele aplica nele mesmo. Ele inventou uma vacina, pois ele aplica nele, no filho dele. Então é paixão, eu acredito nisso. Então o pastor não fala o que eles devem fazer, o pastor faz. Então, eu sou líder de célula, já que a minha igreja é em célula, há 25 anos sem parar. Hoje à noite minha casa vai estar cheia, como estava semana passada, e na outra, e na outra, e na outra, porque eu tenho que ser o exemplo apaixonante e apaixonado daquilo que eu mesmo estou falando. A visão eu vivo, né? E terceiro lugar, eles querem ver nesse líder amor. Ou seja, ele está propondo essa visão de forma tão apaixonada porque ele ama as suas ovelhas e quer o melhor para elas. Eles não vão perceber que ele está usando essas ovelhas para construir o seu projeto de vida, mas eles estão querendo que eles mesmos vivam das experiências mais realizadoras que têm. E quando eles têm certeza que é para o bem deles que você está fazendo esse modelo ministerial, eles pulam de cabeça e sem medo. E eles vão trazer seus dízimos, sua oferta, mas mais do que isso, seu coração, sua família, seus talentos, né? Toda a sua disponibilidade. E eu fico, às vezes, falando: para, pessoal, para, vocês estão exagerando. E é incrível ver como uma igreja mobilizada assim, ela pega fogo e avança, né? Então, meu desejo é que o Senhor o inspire, que esta manhã de terça-feira seja, né, uma manhã inspiradora
e eu me alegro e celebro com esse grupo de comunhão e de unidade que vocês têm. Parabéns, um privilégio, agradeço a oportunidade desse testemunho. Aliás, desculpe tão longo. Jonathan, é Amém. você, meu querido. Pastor querido, eu quero agradecer mais uma vez. Eu sei que o seu tempo agora ele é apertado aí por causa da atividade que o senhor tem com a central. Eu queria só, eu faria perguntas aqui, mas eu sei que não temos tempo. Eu quero só que o senhor termine orando, porque o senhor usou a palavra paixão, mas eu tenho sido testemunho no seu gabinete, pertinho aí, de uma junção de paixão com algo interno, compaixão. Eu queria que o senhor terminasse orando. Eu sei que algumas pessoas não acreditam nisso, mas eu creio, sabe, num transferir de compaixão. O senhor tem estratégia, o senhor tem tanta coisa, mas o que tem me constrangido caminhar perto e assistir, ouvir, é essa compaixão. Compaixão pelo perdido. O senhor terminou dizendo que o senhor ainda tem uma célula na casa do senhor. Eu conheci pessoas que estavam na primeira célula, lá na H1, que Uhum. são apaixonadas pela visão. E 25 anos depois, o senhor está com célula e tem pastor que acha que não precisa ter pequeno grupo. Então, é compaixão. Se o senhor puder terminar só orando por nós nesse sentido. Eu sei que cada Pastor pastor Jonatas, pastor, só quero dar um testemunho aqui. Eu pastoreio hoje uma ovelha que foi pastor ganha Ricardo Riza. nessa primeira célula com Paulo Mazzoni, que é o Ricardo Neto. E o Paulo Mazzoni teve aqui em Porá para fazer o casamento do Ricardo Neto. Eu Aleluia. pastorei ele hoje. Que coisa linda. Tá vendo, pastor Paulo as Sementes? Tá vendo, pastor Ricardo É, Riza, lá de Iporá? Pastor, termina orando por prazer, cara. nós. Vamos orar sim. Obrigado, pastor Ricardo, por esse Feche seus testemunho. olhos, irmão. Feche seus olhos, olha para o Senhor. Não há limites do que Deus pode fazer na vida de um líder que realmente está disposto a dizer: seja feita a tua vontade, não a minha. Ah, quando Deus encontra alguém assim, que abre mão dos seus sonhos para viver o sonho de Deus, não há limite. Quando Deus confia em alguém que confia, não há limites. Você pode, não há limites, não há limites. Pai, eu quero pedir que o Senhor remova os limites. Quantas vezes, Pai, nós mesmos estamos colocando limites, são invisíveis, a gente nem percebe, mas muitas vezes nós estamos limitando o agir do Senhor em nós. Pai, eu quero pedir que esses limites sejam removidos. E eu oro sim, Pai, por um despertamento, Pai, por uma transferência dessa unção, essa unção, Pai, de compaixão, ó Deus, que nos leva a querer fazer o que for possível e impossível para alcançar o perdido, porque o perdido está verdadeiramente perdido. Se partir daqui sem Cristo, vai viver a eternidade, Deus. Ó Deus, nas trevas, no ranger de dente, no fogo, no verbo que come, Deus, sem parar. Ó Deus, eu não consigo imaginar um ser humano indo viver eternamente em lugar que foi preparado para castigo de demônios. Senhor, tem misericórdia, não. Um filho nosso, não. Ó Deus, um vizinho nosso, não, pelo amor de Deus. Um amigo nosso, não, Senhor. Um morador no nosso condomínio, não, Senhor, não, Senhor. Ó Deus, por favor. E eles não irão numa igreja, eles têm tanto preconceito. Foi tão, ó Deus, foi tão atacada a ideia da igreja, Pai. Ó Deus, eles não irão, mas estão sedentos por relacionamento, estão precisando de amigos e topam ir na nossa casa. Eu quero pedir que de alguma maneira, Pai, o Senhor venha revitalizar, Pai, ó Deus, o ministério, o pastoreio, a missão em que cada um aqui está envolvida, que a graça, o amor do Senhor queime nosso coração e que a gente não consiga, Pai, ó Deus, não consiga, Deus, enxergar o quadro tão desesperador que nós vemos ao nosso redor, não só no Brasil, mas nas nações, e a gente, Deus, fique acomodado, Pai, que sejamos
firmes e sempre muito intensamente abundantes na obra do Senhor. E que a gente tenha certeza que qualquer sementinha, Pai, lançada em teu nome, vai dar fruto, Pai. Eu quero pedir, Pai, compaixão. Eu quero pedir poder. Eu quero pedir mesmo, Pai, que o Senhor marque na vida de muitos recomeços importantes, Pai. Ó Deus, e que a igreja brasileira e mundial se una mesmo. Se una, Pai, para completar essa grande comissão. Que dívida nós temos, que demora, Senhor. Quanta demora, Pai. Nós já devíamos ter completado, ó Deus, de que toda a terra tivesse ouvido de Cristo e nós ainda temos 5,5 bilhões de pessoas nesse planeta que nunca ouviram o Evangelho, Pai, que não conhecem o Senhor. Meu Deus, é uma tarefa impossível, Senhor. Impossível se não houver uma poderosa multiplicação. E eu peço, Pai, que o Senhor nos use, nos desperte, nos acelere, nos acelere, põe uma gasolina, um premium em nós, Pai, uma aditivada, Pai, para a gente andar em outra rotação e para a gente, Pai, ó Deus, com muita urgência, Senhor, sairmos por aí, Deus, alcançar o perdido com estratégia, com sabedoria, ó Deus, e com um grande exército de trabalhadores para a colheita. Eu peço a tua bênção sobre cada irmão e eu oro abençoando, Pai, ministrando mesmo poder e unção, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. 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 Pastores, me perdoem, eu tenho outros 60 e poucos pastores lá na sala. Ainda tenho que correr aqui uns 15 minutinhos até meu. Moro pertinho aqui dos nossos gabinetes. Eu vou dar uma corrida, mas eu Legal. ficaria aqui. Vamos combinar que da próxima vez a gente começa às 5 da manhã, que aí a Opa! gente conversa, bate papo. Quem sabe a Sandra Lima não faz um cafezinho para nós, né? Quem sabe a Liliane faz uma broa gostosa aí para nós. É, porque é assim no seco, né? Próxima reunião, Jonas, eu não venho se não tiver café, não, tá? Combinado. Combinado. Um abraço, pastor. Deus Um abençoe. abraço a Muito obrigado. todos, Deus os abençoe. Ama a vida de cada irmão no Senhor, em nome de Jesus, sejam abençoados. Amém. Amém. Abraço, pastor. Deus abençoe. Pode ir, nós vamos terminar aqui. Irmãos, eu quero agradecer a presença de todos vocês e dizer assim, mostrar para vocês só o quanto tem sido especial, sabe, ouvir pessoas, toda uma equipe apaixonado por almas. Eu tenho ficado, pastores, assim, constrangido, porque a palavra tem sido compaixão mesmo, sabe? Compaixão. Alguns já estiveram lá em Belo Horizonte, outros não. E nas 2 próximas semanas nós vamos continuar falando sobre isso, sobre ser igreja. Quantas vezes a gente deixa de ser igreja? A gente faz, mas a gente deixa de ser. E nós vamos continuar mais 2 semanas aí falando sobre isso. E na terceira semana nós vamos começar uma série sobre saúde para terminarmos o ano saudáveis fisicamente, emocionalmente. Eu tenho o Dr. Tiago aqui que vai estar falando também para nós. Dr. Tiago, dá só um alô, nós estamos quase no finalzinho aqui. Dr. Tiago Estives, ele está participando da nossa live, também vai estar falando um pouco em novembro. Dr. Tiago, Olá, meus irmãos. Quero agradecer a Deus a oportunidade, viu, Pastor Jonatas, por estar aqui, pelo convite. Como fui alimentado, hein? Meu Deus, acredito que todos nós aí, né? Foi bênção demais. E será um prazer poder falar com os irmãos, né, com os pastores, sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar. Deus tem me levantado aí desde 2015 nessa área para poder servir os irmãos, trazer uma palavra de conscientização, né? Muitos abreviando os seus ministérios por falta de cuidado com o corpo. E nós vamos falar um pouquinho disso aí. Creio que Deus está preparando o momento aí, né, Pastor Jonas, para nós falarmos sobre isso. amém. Obrigado, doutor. Teremos outras também ministrações específicas sobre saúde emocional. Teremos uma psicóloga, a doutora Regiane, mais uma vez trazendo uma palestra para nós. E vamos terminar novembro, dezembro, bem. Mas, até lá, segura na cadeira que nós vamos falar sobre ser igreja, por mais 2 semanas aí.
tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês, Rodolfo, Jéder, Guilherme Litter, Dr. Wesley, tem tantos amigos aí, pastora Zenati, que vieram especialmente para a nossa live hoje, né? E todos vocês que estão sendo fiéis aí todas as semanas, também os pastores do Chile que estão aqui conosco, temos o pastor Carlos conosco hoje, temos o pastor Alex e mais alguns pastores, pastor Christopher Gênesis, aqui do Chile, Santiago. Já quero profetizar, pastor Christopher, que algo vai acontecer no Chile mais uma vez, eu estou vendo isso. Não é normal, irmãos, coincidir, sabe? Eu entendi isso, pastor Christopher. Se você quiser falar para nós irmos terminando, eu vi o seguinte, irmãos, eu vim para cá, algo está sendo liberado sobre nós como grupo, mas estar aqui no Chile, o pastor Paulo ministrar essa palavra é algo que está sendo liberado também sobre essa nação. Amém? Concorda com isso, pastor Christopher? Amém, pastor. Amém. Eu creio que Deus está fazendo algo muito grande e eu acho que temos uma conexão muito importante que o Chile com o Brasil. Não sei, sinto algo muito forte aqui em meu coração e vamos trabalhar juntos por isso. Amém. Vamos ganhar almas, irmãos. Muito obrigado, pastor Cristo, e muito obrigado a todos vocês, irmãos, que Deus os abençoe. Essa live vai ficar gravada, se você quiser ouvir de novo, vai estar à sua disposição. Tá bom? Abraço, irmãos, Deus abençoe, obrigado. Amém. Amém. Abraço. Tchau. Deus abençoe a todos. Um abraço a todos. Deus abençoe. Amém. Aleluia. Tchau, tchau, povo de Deus. Pastor Antônio, pastora May, Deus abençoe vocês. Pastor Laerte, Deus abençoe. Pastor Henrique, Deus abençoe. Pastor Guilherme, Deus abençoe. Tchau, gente. Graças, Pastor Pai. Hélio Reis, Deus abençoe, querido, sua vida. Bendiciones. Pastor Gracias. Herbert Lidolfo, Deus abençoe. Pastora Liliane, Deus abençoe. Pastor Mário, pastor Anne, Deus abençoe. Viu? Fiquem na paz, povo de Amém. Deus. Amém. Ótima semana a todos. Pastora Valdice, pastora Evelyn, Deus abençoe.